São João, capítulo 12, e versículo 24. São João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Senhor nosso Deus, te pedimos mais uma vez, para que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã. Sim seja. Enquanto lemos algumas escrituras, alguns parágrafos da mensagem, o Senhor possa alegrar o nosso coração. Te pedimos em teu nome, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre o nome da semente. Certo? São assuntos conhecidos, mas de toda forma nos traz regozijo quando Deus vivifica a cada dia no nosso coração. O nome da semente. Você sabe que Jesus Cristo deu esta resposta que nós acabamos de ler em São João 12. Alguns gregos que desejavam conhecê-lo, queriam conhecer Jesus, porque ouviram dizer que ele estava manifestando as obras de Deus, estava curando enfermos e discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. E eles então desejaram conhecer quem era esse homem. E Jesus deu esta resposta: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. E Jesus era aquele grão, aquela semente que deveria morrer para poder produzir uma grande seara, produzir outras sementes que pudessem nascer a partir daquela semente. Jesus era o Verbo, a palavra de Deus, a semente que teve que ser morta na cruz, teve que ressuscitar, descer outra vez no dia de Pentecostes e causar uma reprodução daquela única semente chamada Jesus Cristo. Se Jesus não morresse, se Jesus não subisse, os discípulos não poderiam receber do seu Espírito. Os discípulos não poderiam ser batizados com o Espírito Santo se aquela semente não morresse. Porque eles eram, após a partida de Jesus, uma reprodução daquela semente. Eles tinham andado com Jesus, eles sabiam sobre a doutrina de Jesus, mas eles ainda não tinham o Espírito de Jesus. Eles ainda não tinham uma conversão em suas vidas, porque Jesus disse a Pedro: quando te converteres, vai e confirma aos teus irmãos. Então é um grande perigo, muitas vezes, o povo apenas andar na companhia da palavra, andar na companhia da mensagem, conhecer sobre o que o irmão Brana fala, conhecer os parágrafos, saber sobre a doutrina, saber sobre os acontecimentos, mas nunca receber o espírito da mensagem em si. Porque significa não ser convertido, como Pedro não era convertido até o dia de Pentecostes. Até o dia de Pentecostes, Pedro não era um convertido.
Até o tempo em que não chegasse a terceira etapa, nós não éramos convertidos. Porque o tempo da conversão é o tempo em que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Se nós não recebermos o batismo com o Espírito Santo, nós não somos convertidos. Nós podemos estar convencidos, como se fala por aí, né? Nós podemos estar convencidos de que Ele é o nosso Salvador, nós podemos estar convencidos de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso curador, estar convencidos de que Ele enviou realmente um profeta nos últimos dias para pregar a palavra, mostrar sinais, revelar sua palavra, mas se nós não recebermos o Espírito que estava sobre aquele homem, nós não temos conversão. O irmão Branham diz na era de Laodiceia que são os 7 trovões revelados que nos convertem. Ou seja, se nós não temos os 7 trovões, nós não temos conversão. Se nós não conhecemos o novo nome, hoje, no dia em que nós estamos vivendo, nós não somos convertidos. Nós somos homens perigosos, homens maus, que mesmo na companhia de William Branham ainda podemos sacar da espada e cortar a orelha do servo, do sumo sacerdote. Você compreende? Que Pedro, ali andando 3 anos com Jesus, ainda era capaz de machucar alguém com uma faca. E nós podemos andar com a mensagem durante muito tempo, mas não temos os trovões, não temos o Espírito Santo, nós somos capazes de cair. Você compreende, meus irmãos? Voltar para o mundo. Porque você sabe, enquanto o crente não recebe o batismo com o Espírito Santo, ele não deve descansar, ele deve se desesperar até receber o batismo com o Espírito Santo. E para receber o batismo com o Espírito Santo, não adianta você jejuar, orar bastante, não. Você tem que ouvir a palavra, aceitar a palavra, confirmar com um amém, se está escrito na mensagem e na palavra de Deus, e você vai indo em direção ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma terra que você tem que ser guiado. Você não recebe o Espírito Santo sozinho. Você tem que conhecer alguém que tenha o Espírito Santo para tocar em você e passar o Espírito Santo para você. O Espírito Santo havia caído no dia de Pentecostes lá no cenáculo, mas em muitos lugares o Espírito Santo ainda não havia caído sobre as pessoas. Pedro teve que ir até a casa de Cornélio para tocar-lhes e eles receberem o Espírito Santo. Assim você vai pensando, certo, meus irmãos? O Espírito Santo é a terceira etapa. O Espírito Santo é Canaã, é o lugar do nosso descanso espiritual. Não significa que ao ter o Espírito Santo os problemas naturais da vida vão acabar. Não significa que ao ter o Espírito Santo os nossos problemas como humanos carnais de sofrer tentações vão acabar. Significa que nós estaremos aptos para vencê-los, mas não que as tentações, os sofrimentos na carne acabarão, não. Nós estaremos aptos para vencê-lo porque o Espírito Santo estará dentro do nosso coração, enfrentando todo o mal exterior. É uma garantia que Deus nos deu, meus irmãos, de que nós não cairíamos, nós não cairemos se recebermos o Espírito Santo. Você não pode crer que um crente hoje está na igreja e amanhã está no mundo. Volta para a igreja, volta para o mundo. O que é isso? Falta do Espírito Santo. Nunca recebeu o Espírito Santo. Nunca, porque se uma única vez o Espírito Santo o tivesse batizado, nunca mais ele retornaria para o mundo. É Jesus
que ensina estas coisas, dizendo que aquele que ouve suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aí vem a tempestade, correram os rios e bate naquela casa, e aquela casa sofre o impacto da ventania e ela não cai. Isso é batismo com o Espírito Santo. Mas aquele que não leva a sério a vida cristã, que não se importa com o que está escrito, que não tem, meus irmãos, aquela valentia de poder tomar a palavra do dia, porque o Espírito Santo é uma palavra, meus irmãos. O Espírito Santo é a palavra do dia. Irmão Branham disse que naquele tempo queria saber qual é a evidência de que do batismo com o Espírito Santo, a evidência que você tem o Espírito Santo. Então muitos diziam que era o amor. Tem o amor, ele é manso. Deus corrigiu o irmão Branham e disse: não, é crer em toda a palavra. A evidência do batismo com o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Não é entender toda a palavra, porque tem palavra que você pode escutar o pregador ler aqui e você não entendeu, você diz é do diabo. Não é assim, não. Você crê, está escrito, eu creio. Se o povo da mensagem pudesse dizer amém quando você lê a escritura do dia, que nós não estamos mais vivendo nos dias da voz do sétimo anjo, que hoje é outro dia. Você dizer amém, é verdade. É uma simples evidência de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E o que tem depois dos dias da voz do sétimo anjo? Aí tem outra escritura para cumprir. A escritura de que João vai e toma o livro da mão do anjo. Se o povo pudesse indo dar amém aos pouquinhos, vai dando amém aos pouquinhos, porque a palavra de Deus ela vai raiando, vai brilhando, até que você pode encarar ela com totalidade. Porque nós vivíamos na cegueira, nós vivíamos, meus irmãos, dentro dos porões denominacionais. Não é assim, as igrejas denominacionais são porões escuros, certo? Onde eles com uma lanterninha focam num versículo da Bíblia e te deixam escravo a vida toda em torno de um versículo bíblico mal interpretado. Você vive naquele porão 10, 15, 20 anos e não sabe que existe um sol lá fora que está raiando, que vai fazer bem para o seu corpo, para a sua vida espiritual. Você vive 15, 20 anos indo na frente, pulando, gritando, saltando, arrepiando, mas nunca com vida mudada. Porque você tem que conhecer a escritura do dia, a palavra que cumpre no nosso dia. A palavra que cumpre no nosso dia não é a palavra que cumpriu há 50 anos atrás nos Estados Unidos da América. 50 anos atrás não poderia se ouvir a mensagem que está sendo pregada hoje no Brasil. Deveria focalizar os ouvidos para a América do Norte e escutar a voz do sétimo anjo. Porque o movimento de Deus estava na América do Norte, na revelação dos 7 selos. Deus estava lá nos Estados Unidos. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Houve um tempo que Deus estava no Oriente, num homem chamado Jesus Cristo. Houve um tempo que o Espírito Santo se repartiu entre aqueles discípulos e eles andaram pelo norte da África, atravessaram e foram para a Europa, foram para Roma. E Deus estava naquele lugar. Houve um tempo em que Deus sacudiu a Alemanha com a mensagem de Martinho Lutero. Certo, meus irmãos? Houve um tempo que Deus saiu da Alemanha e se mudou para a Inglaterra. Deus
de mudança, mudando o lugar de morada, porque Deus tinha um trabalho para fazer. É como o sol, meus irmãos, que se levanta no leste e morre no oeste. Jesus é o sol do amanhecer, é o sol que levantou no leste e estava raiando ao meio-dia na Europa, e depois ele atravessou o Oceano Atlântico para se pôr no oeste. E a Bíblia diz que no entardecer haveria luz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim seria a vinda do Filho do Homem. E chegou o tempo que a perseguição atingiu aqueles irmãos no norte da Europa, e eles partiram, atravessaram o oceano em busca de liberdade de religião e estabeleceram os Estados Unidos da América, um país fundado por protestantes. Deus estava chegando a hora de manifestar sua promessa. Estava chegando a hora de manifestar sobre aquele dia e hora, meus irmãos. Mas o assunto é o nome da semente. Você sabe que a semente morreu. Você sabe que aquela igreja primitiva, ela foi perseguida quando eles não quiseram se dobrar para a doutrina católica romana. E eles foram perseguidos, eles foram mortos. Eles não se dobraram para o concílio de Nicéia. Todos aqueles que não aderissem à Santa Igreja Católica, como eles diziam e dizem, deveria ser morto, perseguido. E foi o tempo em que o grão foi para a terra. Certo? A luz da palavra se extinguiu. E foi um longo período de trevas, até que o irmão Brando diz aqui na mensagem, a obra-prima 122, o grão de trigo que caiu no chão, no concílio de Nicéia, começou a brotar outra vez em Martinho Lutero. Certo? É o único povo que sabe estas coisas, é o povo da mensagem. O único povo que pode tomar toda a palavra é o povo da mensagem. O único povo que pode falar bem do tempo de Lutero é o povo da mensagem. Pode falar bem de Wesley, sabendo a sequência dos acontecimentos e o dia que está vivendo hoje, é o povo que crê na terceira etapa. Aquele grão morreu, certo, meus irmãos? Morreu, foi para o chão, brotou com Lutero. 123, a obra-prima, meus irmãos, por enquanto. Então isto seguiu para o talo. Então aconteceu, o que aconteceu? Nos dias de João Wesley. Vai pensando, meus irmãos, que nós queremos chegar até o nome da semente. Por enquanto, nós estamos dando nome ao talo, estamos dando nome à borla. Você já sabe qual é o nome da semente, não? Porque o talo tem um nome, Lutero. Aí depois que Lutero brotou na Reforma, protestando contra a Igreja Católica, você tem uma igreja sendo formada. O que acontece? O grão que foi para debaixo do chão começou a brotar. Se elevou um pouquinho mais acima do talo com uma borla, uma florzinha, chamada Wesley. O talo é a justificação. O Wesley é a santificação. O grão está sendo formado. Até que chega o tempo em que os pentecostais aparecem. Você compreende, meus irmãos? Há um tempo em que descobre-se que a igreja primitiva tinha poder de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de falar em línguas, e que aquilo não estava acontecendo nos dias em que eles viviam. Então surge o movimento pentecostal, a casca. Certo, meus irmãos?
E a casca, o que ela faz? É muito bom isso, meus irmãos, porque você tem a semente vindo, a semente brotando e vindo através do talo, da borla e agora a casca, certo? A casca, mas o que interessa é a semente. Quando você planta, quando você tem uma lavoura, o que você quer ali é extrair daquela lavoura a semente. Você não vai colher o talo, você não vai colher a borla, você não vai na lavoura para colher a casca, você vai em busca da semente. Se você quiser causar uma reprodução, precisa da semente. Se você quiser se alimentar, precisa da semente. Se você quiser causar uma reprodução, você não vai atrás do talo. Nunca ninguém planta talo. Ah, muito bem, nem mesmo a Escritura diz essas coisas. O semeador, semeador de semente, não é o talhador, o borleador, que poderia ser, porque tem gente hoje semeando talo. As igrejas luteranas que ainda existem estão semeando Lutero, estão semeando talo. As igrejas de Wesley estão semeando a borla. A mensagem de Lutero, de Wesley, não serve para os dias de hoje. Nem a mensagem pentecostal, que é uma semeadura de casca. Você não semeia talo, não semeia borla, não semeia casca. E para os crentes da mensagem também, que semeiam primeira e segunda etapa, estão semeando de forma desqualificada, desonesta, errado. Você tem que semear a semente. Você tem que saber chegar ao descobrimento da semente, saber o nome da semente. Você sabe, você faz uma lavoura, você sabe qual é o nome da semente que você está botando no chão. Ou você poderia ser chamado de louco a não saber o que você está semeando. Você vai ali, até mesmo na sua casa, você faz um canteirinho, uma horta e compra as sementes que vêm nos pacotinhos. Você tem que saber o que você vai plantar. E o povo da mensagem não sabe o nome da semente. A semente é Jesus. A semente foi Jesus. Mas a palavra diz que Jesus tem novo nome. A palavra diz que aquele Jesus, que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles foram enterrados. E que começou a brotar com Lutero e florescer com Wesley e a casca com os pentecostais, e chegaria o tempo na última hora da última era da igreja em que Jesus estaria do lado de fora da era, batendo a porta. Porque é o tempo em que a casca tem que arrebentar para poder expelir a semente. É isso, a Bíblia é tão perfeita, meus irmãos, que é exatamente o tempo em que a semente revela os 7 selos. Amém. 171, a obra-prima. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente. A vida que estava em Lutero, quando Lutero morreu e eles se denominaram, passou para Wesley. Quando Wesley morreu e eles se denominaram, passou para os pentecostais. Quando os pentecostais no princípio era apenas um movimento, porque os pentecostais, meus irmãos, eles abominaram as denominações quando surgiram no início do século 20. Eles abominaram as denominações porque eles diziam: vocês não aceitam isto é escriturístico. Este poder de curar enfermos, de falar em línguas, é escriturístico. E eles saíram de suas denominações e chutaram a coisa. Mas o que fizeram? Logo também se denominaram. E se tornaram como os denominacionais que eles tinham saído. E se você vai vendo isso acontecendo o tempo todo. Os crentes que saíram das denominações quando a mensagem veio para o Brasil, eles saíram e condenaram a coisa. Mas logo em seguida fizeram uma cerca e se denominaram. Denominação, meus irmãos, é onde homens fazem muros e não aceitam a palavra de Deus. Eles não aceitam a averiguação do parágrafo da mensagem.
Eles não aceitam averiguar se realmente está escrito na Bíblia. Denominação aponta sempre para uma escritura passada. Certo? Aquelas denominações do tempo de Jesus, eles estavam apontando para o tempo de Moisés, quando Deus estava cumprindo outra escritura. E eles estavam dizendo, eles estavam citando a escritura para Jesus Cristo. Não é o que eles fazem hoje? Eles estão citando a mensagem de um homem só, é o William Branham. Sim. A mensagem de um homem só hoje não é o William Branham. A mensagem de um homem só é João. Apocalipse 10, 8 a 11. Isto é escriturístico. Observe, veja se isto não é verdade. Vai na Bíblia e vê se isso não é verdade. Se não é uma promessa de Deus que William Branham iria descansar e que João iria tomar o livro da mão do anjo e iria dar início ao seu ministério. É escriturístico, mas a denominação não pode aceitar isso. Como o irmão Branham diz na mensagem, como pode as denominações aceitarem a revelação dos 7 selos? Elas não podem aceitar a revelação dos 7 selos. Teria que deixar de ser uma denominação para aceitar a revelação dos 7 selos. Você compreende? Porque tudo, meus irmãos, despeja num homem. Tudo resulta num homem. Para deixar de ser uma denominação, tem que aceitar um homem. Você quer ver só? Primeiro selo, cavaleiro montado num cavalo branco. Ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Que igreja não poderia pregar isso, né? A Assembleia poderia pregar, as batistas, denominacionais, todos poderiam pregar isso. Aí, de repente, mudou de cavaleiro, agora é um cavalo montado num cavalo vermelho. Oh, meus irmãos, isso foi quando eles começaram a perseguir os nossos irmãos naquelas eras negras e começaram a matar, tinha uma espada. Oh, as denominações podem vibrar, glória a Deus. Aí o cavaleiro montado num cavalo preto, com uma balança na mão, e vendendo e comprando, vendendo indulgências e vendendo terreno no céu. Aí a pessoa vai mostrando, a revelação dos 7 selos, sendo pregada pelas denominações. A verdadeira revelação, pregada por William Branham, pode ser pregada até um certo tempo. Quando chega no 4º selo, que aqueles 3 cavaleiros estão misturados num único cavaleiro amarelo, e o seu nome é morte, e vai indo. Chega o 5º selo, as almas debaixo do altar, o 6º selo, aquele período de tribulação, que cumpre de forma espiritual no nosso tempo, mas quando chega no 7º selo, teria que deixar de ser uma denominação. Porque o 7º selo é o William Marion Branham. Amém. Você compreende? Você pode pregar os selos, mas para pregar o 7º selo, tem que deixar de ser uma denominação. Tem que aceitar o homem que está ali mostrando a revelação dos 7 selos. E hoje, para deixar de ser uma denominação, tem que aceitar João. Você pode pregar que novo nome hoje é Branham, que a 3ª etapa foi a revelação dos 7 selos, mas você vai negar a mensagem de um homem só. Porque você não quer derrubar os muros que já estão feitos em volta da sua igreja. Tudo Deus despeja num homem, tudo Deus bota dentro de um homem. Deus faz isso através de um homem. A semente de Deus vem sempre através de um corpo. Como o irmão Branham ensina na mensagem, a semente de Deus não vem através de um anjo, de uma luz. A semente tem que vir através de um corpo. É como a união de um casal, um casamento, a semente vem através da mulher. Você não gera através de uma incubadora. É através do corpo. E Deus escolheu o homem para pregar o Evangelho. E ao escolher o homem, os homens sempre tropeçam no homem que Deus usa. Porque o homem que Deus usa nunca é do agrado da maioria.
se fosse um homem grande, se fosse um homem de nome, se fosse um homem com graus, se fosse um teólogo, se fosse um homem bacharel, os homens o aceitariam. Certo? Mas como é um homem simples, é um homem sem estudos, porque Pedro era sem estudo, meus irmãos. Mas não importa, o homem sem estudo, o estudado não consegue fazer frente ao homem sem estudos. Porque o homem sem estudos recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo no homem que não tem estudos, ele lhe dirige. Ele tem revelação, ele entra em caminhos que o estudado não consegue entrar. Você pensa bem ali, Nicodemos diante de Jesus Cristo, e Jesus mostrando caminhos que ele não conseguia passar, e ele tinha estudado sua vida toda, ele era um mestre em Israel. Nicodemos não poderia ter uma lição que Nicodemos não pudesse ensinar, porque ele era um mestre, mas ele não poderia ensinar sobre novo nascimento. E Jesus foi ali, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E ele ficou todo doidinho, confuso, mas como nascer de novo? Poderia eu entrar já sendo velho no ventre de minha mãe e ter que nascer novamente? Você é mestre em Israel e não entende estas coisas. Você é um doutor em divindade e não entende estas coisas. Você é um teólogo e não entende estas coisas. O irmão Branco podia dizer isso, né? Um teólogo amigo meu, que é meu amigo, que anda comigo, se você quiser saber o que eu creio, pergunte a ele. Mas tem uma coisa que nós discordamos. Certo? Isso que o irmão Branco dizia a respeito do irmão Oliveira, que já partiu. Mas como pode alguém discordar do profeta? Como pode? Falta de novo nascimento. Meus irmãos, a verdadeira semente que estava no talo, toda a vida que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega. Quem disse eu sou o alfa e eu sou o ômega? Jesus Cristo. Eu sou Jesus e eu sou Branham. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele era o filho do homem lá em Nazaré, e ele era o filho do homem aqui nos Estados Unidos da América. Irmão Branham diz: o alfa tem se tornado o ômega. O primeiro se tornou o último, e o último o primeiro. A semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. Qual é o nome da semente? Branham. Amém. Certo, meus irmãos? O nome da semente é Branham. É Branham. O nome do talo, Lutero. O nome da borla, Wesley. O nome da casca, Pentecostes. O nome da semente? Branham. Oh, meus irmãos, e a semente, vê, 228, a palavra falada é a semente original. Veja, que o irmão Branham diz aqui, para nós entrarmos num... Agora observe, mas ali havia um que era a palavra. Ele era a palavra. E onde ele ficou? Com os prometidos, os eleitos. A palavra ficou com o eleito. E a palavra de Deus hoje ficará com o eleito. É a semente real de Abraão através da promessa. A palavra ficou com Abraão quando 2 anjos desceram a Sodoma. Branham ficou com os eleitos na montanha, enquanto 2 pregadores desceram até as denominações, e quanto mais eles pregaram, mais os denominacionais se tornaram cegos. Quanto mais Billy Graham pregou, e ainda prega, né? Mais cegos eles ficam. Quanto mais o Oral Roberts pregou, mais cegos ficaram. Porque foi isto que aconteceu quando aqueles 2 anjos desceram a Sodoma, e o qual era a palavra,
ficou com Abraão na montanha, mudou o nome de Abraão. Este um que não desceu nas denominações, este um que fica conosco na montanha, que muda o nosso nome, que nos mostra que passaremos a gerar, que a esterilidade se acabou no lar. Esse um era o próprio Deus em carne humana. Deus num homem, como o irmão Branco diz, Deus em 16 elementos, Deus numa carne, chegou ali perto do meio-dia, e Abraão estava debaixo daqueles pés de carvalho, e Abraão mandou preparar uma refeição para ele, para Deus, meus irmãos. Mas Deus era um homem. Você veja a referência em Gênesis, capítulo 18, que ele se prostrou diante de um deles e disse: meu Senhor, meu Deus, não passa-te da tenda do teu servo, vamos fazer um churrasco, vamos comer um bolo. E Abraão lavou os pés de Deus. Quem diz que Deus precisa de ser lavado? Abraão lavou os pés do Senhor. De certo, Deus já vinha caminhando um longo período da estrada, porque empoeirou os seus pés. Deus comeu. Imagina, meus irmãos, porque aquele corpo também desapareceu depois. Mas era um homem, mostrando que Deus, como diz a Escritura, como foi nos dias de Ló, assim seriam os dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar. Deus num homem. Deus num homem comendo, Deus num homem bebendo, Deus num homem ceando e tendo os pés sendo lavado. Deus num homem discernindo os pensamentos de Sara, porque aquele homem ficou de costas para a tenda e conversou com Abraão, e Sara escutou e riu no seu interior, sem expressão facial. Sara riu no seu interior, e ele disse: por que Sara riu? Deus num homem chamado William Branham, fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, a palavra, a semente. Amém. Jesus discerniu os pensamentos da mulher samaritana, quando soube que ela tinha 5 maridos, tivera 5 maridos, e o homem que ela estava não era o seu marido. Deus discerniu, o alfa tem se tornado o ômega. Jesus sabia qual era o nome de Pedro, sem tê-lo conhecido, o nome do seu pai. Jesus sabia que Filipe e Natanael tinham feito uma longa jornada, e que Natanael, a 20 quilômetros dali, estava debaixo de uma árvore orando. Jesus discerniu, sabia, e ele disse: antes que Filipe te chamasse, te vi orando debaixo daquela árvore. E você vê agora, o William Branham faz a mesma coisa, o mesmo sinal. O alfa tem se tornado o ômega. O alfa ressuscitou outra vez. O alfa estava ali em carne humana nos Estados Unidos, agora no ômega. É alfa e ômega. Você sabe o que é alfa e ômega, meus irmãos? No alfabeto grego, a primeira letra é o alfa e a última é o ômega. Ele é a primeira letra, ele é a última letra. Para nós seria A e Z. Eu sou o A e eu sou o Z. É isso, né, meus irmãos? Você compreende? A semente alfa se tornou o ômega. E agora, meus irmãos, se um grão de trigo não cair na terra, ela fica só. Se William Branham não morresse, ficaria só. É, pastor? Então, o que precisa? Precisa morrer para poder causar uma reprodução de branas. Se você tem um grão, o irmão Branham ensina que potencialmente você tem, se você tem um grão de milho, potencialmente você tem um milharal, mas você tem só um grão. Quando Branham estava nos Estados Unidos da América, Deus tinha uma semente, um grão, até que Deus teve que enterrá-lo para poder trazer outras sementes à existência. E para trazer outros Branhams à existência, precisa de uma igreja que crê.
Precisa de uma igreja que crê na promessa, que crê na palavra, que crê naquilo que Deus prometeu, como Maria cria na Escritura. Precisa de uma igreja que não foi tocada, como Eva foi tocada pela serpente. Antes que Adão chegasse nela, ela já estava grávida de um animal. Deus precisa de uma virgem. E Ele encontrou em Maria este ventre sadio para poder pôr sua semente, sua palavra. Você vê que Deus chegou, o anjo chegou para Maria e disse: o Espírito te envolverá. Porque ela perguntou: como será isso? O Espírito te envolverá. Então Maria, diz irmão Brana, se lembrou de Isaías 9:6, uma virgem conceberá. Certo, meus amigos? E ela disse: então cumpra-se em mim segundo a palavra do Senhor. O que Deus precisa é de uma igreja que diz: cumpra-se em mim segundo a promessa do Senhor. O anjo vem e nos faz lembrar que depois da partida do sétimo anjo, agora é o ministério da esposa. Vai e toma o livro da mão do anjo. Você sabe o que é tomar o livro da mão do anjo? Deus só tem um livro, só um. Aqui os irmãos todos podem ter cada um, mas é uma réplica daquele um que o sétimo anjo segurava. É uma réplica daquele livro que estava na mão de Deus e que ninguém podia tomar, que ninguém podia olhar, que ninguém podia, se não podia olhar, nem tampouco tomar e desatar os 7 selos. Esta é uma réplica. Mas Deus só tem um. E se por acaso alguém estiver com este um livro de Deus, os demais não tem nenhum. Você entende? Deus tem um livro só. E se Deus dá para um, os outros uns, os outros dois, os outros 3, os outros grupos têm que ouvir o um que está com a palavra de Deus. Amém. E nos Estados Unidos da América, meus irmãos, o livro caiu na mão daquele um chamado William Branham. A Bíblia caiu na sua mão e lhe cabia perfeitamente na mão. Caiu na mão. E o que significa isso? Significa que tem alguma coisa a ver com Deus aquele homem, porque nenhum homem podia tomar aquele livro. É bom salientar isso, e eu gosto de salientar isso, porque João chorava. João chorava que ninguém podia olhar o livro, tomar o livro, nem tampouco desatar os seus 7 selos. E aqui no dia em que nós vivemos, nós ficamos sabendo de um homem que tomou o livro. Como explicar isso? Como explicar que o William Branham tomou o livro, se nenhum homem podia tomar o livro? Não é o William Branham, é Deus do William Branham, meus irmãos. Amém. Não tem nada a ver com o irmão Branham, é Deus do irmão Branham. É Deus escondido em carne humana. É Deus, é o nosso Deus, é a coluna de fogo, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, agora vindo com o livro da eternidade, tomou o livro, converteu em leão, e agora, porque lá diz o leão venceu, e quando João foi olhar, era um cordeirinho sangrando, vindo da eternidade, porque ele tinha sido crucificado, e foi achado digno. Ele foi e tomou o livro, e ainda haveriam 7 eras da igreja. Mas ele já estava disposto a descer como um leão, mas ele ainda tem que ficar ali intercedendo para que os nomes daqueles que estão escritos no livro venham à existência, para ele poder descer como leão em Apocalipse 10. E quando ele desce em Apocalipse 10, ele desce num homem, num outro corpo. Ele não desce no alfa, ele não desce como alfa, ele desce como ômega. Amém. Ele não desce como cordeiro, ele desce como leão. Ele não desce para ser crucificado, ele desce para reinar. Amém. Isso produz juízo, meus irmãos. O leão é o rei, certo? E ele bradou como leão em Apocalipse 10 e trouxe o livro. E o livro só, meus irmãos, imagina todas as igrejas do mundo, da Europa, da África, da Ásia, da América do Sul, da América Latina, todos deveriam inclinar seus olhares e seus ouvidos àquele um que estava na América do Norte,
porque o livro não estava em nenhum outro lugar senão na mão do sétimo anjo. E quando o sétimo anjo tomou o livro, e Deus pôs um pé na terra e outro no mar, no corpo do sétimo anjo, 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7 trovões, e o que o irmão Branham ensina que é 7 trovões? Novo nome. Quando Deus põe um pé na terra e outro no mar, ele não se chama Jesus, ele se chama Branham. Isso é tão claro, não é verdade? Por que a igreja teme isso? Porque eles não são eleitos. Porque eles não foram produzidos através de uma plantação original. Você sabe o que é plantação original? Plantação original é uma plantação sem mistura, sem hibridismo. Certo? Plantação original está como Deus falou. Deus falou e as coisas vieram à existência. Deus falou e a terra começou a produzir os animais, os répteis, os mamíferos, e foi indo por Deus. Pela palavra falada de Deus, as plantas vieram à existência. Deus nunca falou para o burro vir à existência. É burro, né, pastor? Qual é a outra palavra que diz? Mulo. Mulo, né? Deus nunca falou para o mulo vir à existência. O mulo é um produto do homem. É um produto do cruzamento do cavalo ou do jumento com a égua, a fêmea do cavalo. Aí nasceu o mulo. Mas o que acontece? Quando o mulo nasce, ele está condenado à morte. O mulo não pode passar seu nome para seu filho, porque ele não pode ter filho, ele não gera, ele não tem semente. Filhos sem nome, como vai dar nome a filhos que não têm? Mas Deus tem seus filhos. Deus tem seus filhos. Deus não é estéril. O ventre da igreja também não é estéril. Certo, meus irmãos? Não que haja problema, que às vezes algum irmão pode ser, mas isso aqui está apontando para a esterilidade hoje das igrejas, que não podem produzir segundo a espécie de Deus, porque depois de conseguir a semente, meus irmãos, a semente não é feita para ficar guardada numa lata dentro da estante. A semente tem que ser plantada, porque você tem que ver uma reprodução. E que igreja estaria apta a receber a semente hoje? Receber Branham no ventre, meu irmão. O ventre é o coração, o irmão Branham diz. Primeiro vem na mente, que é o útero para o espírito, que desce para o coração. Porque primeiro você vai ouvir e vai receber na sua mente. E conforme sua mente, você deixa descer para o coração. É como o ato de adultério, primeiro é na mente. Primeiro o homem conquista a mulher na mente, para depois concluir o ato. Você compreende? Foi o que a serpente fez com Eva. Primeiro ele arrazoou a palavra e falou, disse, olha, não é assim que Deus disse. Ele pregou a palavra para Eva, 99%. E no finalzinho ele distorceu. Onde Deus tinha posto um ponto final, ele pôs um ponto de interrogação. Não é assim que Deus disse, o dia que comer que morrerás? Ele pôs um ponto de interrogação neste animal sagaz. Ele foi muito polido. Ele foi muito inteligente. Astuto. Certo? Porque ele não foi conquistar sua esposa, foi conquistar a esposa do outro. Foi conquistar a esposa de Adão. É uma característica da serpente. E você vê, meus irmãos, que Deus precisa de ventres hoje para poder semear sua semente. Mais uns 5 minutinhos, meus irmãos, só para mostrar aqui. Já sabemos o nome da semente. É Branham. Não é verdade? Amém. A semente é Branham. A semente é Branham, meus irmãos. Sabe, alguém diz, não, a semente não é Branham. Lutero foi o quê? O talo. Wesley foi a borda. Os pentecostais foram a casca. E quem foi a semente? Esse é para os irmãos da mensagem, que dizem crer na mensagem, você vê? Aí eles dizem, não pode. Não pode? Por que você não se alegra? A semente não foi que te gerou? Você é semente de quem? Nós temos que ser semente de Branham. Mas nós não somos semente
crentes pentecostais, meus irmãos. Nós não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. Nós somos mais avançados ainda do que a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal hoje dirige o povo para uma sensação, para pulos e gritos, mas nenhuma mudança de vida. Nós estamos além disso. Oh, meus irmãos, Lucas 8, verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, agora você vê a semente estava pronta lá nos Estados Unidos da América. Deus tinha uma semente. E estes livros, meus irmãos, é semente. Estes livros é semente que saíram a ser semeados pelo mundo. As fitas do irmão Branham é semente. Porque Branham é a semente. Não adianta semear livros pentecostais. Não é semente. Não adianta semear livros wesleyanos, livros luteranos. Não é semente. Não vai gerar. Saiu a semear. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Vê, meus irmãos? E outra caiu sobre pedra e nascendo, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Meus irmãos, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus está em busca destes que, caindo numa terra boa, num bom coração, produz, gera. É quase igual o senhor estava pregando, né, pastor? Daquele valor que aquele senhor entregou, eles geraram mais. Deus nos deu uma semente. Vamos deixá-la enterrar no nosso coração. Deixa a Branham enterrar no seu coração. E enxota as aves familiares, que veio Branham cai no nosso coração, aí vem a ave familiar, a mãe, o pai, o tio, o pastor, vem e come aquela semente. Certo? Que não sejamos a terra que é o caminho. Nós somos só caminho para os outros passar. E aí a semente cai em nós, e aí vem os outros e passam, pisam na semente. Meus irmãos? Você talvez recebeu Branham em sua vida e você não vive uma vida digna, de acordo com a mensagem. E os outros pisam em você porque você não é um cristão verdadeiro. A semente está em você, mas você é um caminho, que Branham só é pisado em você. E essas coisinhas, né, meus irmãos? E caiu entre espinhos. O irmão Branham disse que aqueles que caíram entre pedras, que não tinham umidade, são os denominacionais. Eles não têm a água do Espírito, e a planta não pode brotar. Os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, qual é o nome da semente? Branham. Branham é a palavra de Deus. Não é isso certo? Mas Jesus é o nome de Deus. Jesus é o nome de Deus, mas o novo nome de Deus é Branham. O novo nome que deveria ser revelado nos últimos dias, que está aqui prometido na Escritura. Você sabe, meus irmãos, Apocalipse 3,12, Jesus disse que tem um novo nome, e aquilo é um mistério. E o que Jesus disse? A vós é dado conhecer os mistérios. Eu fico pensando, os mistérios, a vós é dado conhecer os mistérios. Então, se nós
não conhecemos os mistérios no dia em que ele está prometido a ser revelado, significa que nós não somos do rebanho de Jesus Cristo, que é dado conhecer os mistérios. Você quer ver só, meus irmãos? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. É um mistério, não é, meus irmãos? É um mistério ou não é um mistério? E Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios. A semente é a palavra de Deus. A semente é brana. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra é semente. A palavra é brana. O novo nome pelo qual se chama é brana. A vós é dado conhecer os mistérios de Deus. E veja, meus irmãos, no verso 12: e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E eu gostei disso, porque ninguém sabia daquele nome, senão ele mesmo. E eu gostaria de unir isso com Mateus 24, versículo 24, 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabia, senão Deus mesmo. O que é que ninguém sabia, senão Deus mesmo? Aquele dia e hora, 7º selo, 7 trovões, novo nome. Isso tudo ninguém sabia, senão Deus mesmo. Deus escondeu aquilo do seu próprio Filho Jesus. Quando Deus estava naquela manifestação, foi uma pregação que Ele não programou para Ele fazer. Ele escondeu do Filho, que era o próprio Deus em carne humana, porque disse: ó, isso vai ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Quando a palavra vier, meus irmãos, eu vou parar por aqui, certo? Ou só lendo o 7º selo, 143, da antiga tradução. 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois, que nesse tempo João começou a escrever, e lhes foi dito: não escreva. Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disso. Então o que é? É aquilo do qual não sabiam. É aquilo do qual disse Jesus que nem os anjos no céu o conheciam, nem o próprio Jesus o conhecia, porque ele disse que somente Deus o conhecia. E tinha um nome escrito que somente ele conhecia. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é semente. E a semente de Deus é brana. Certo, meus irmãos? Meus irmãos, eu tinha mais coisa para ler, mas acabou o tempo, né, meus irmãos? Que Deus nos abençoe pela paciência. Amém? Pastor João Bispo.